Pisos e revestimentos, hoje vamos conhecer um pouquinho sobre essas duas categorias, pisos vinílicos e laminados, tipos de argamassas e rejuntes. Esse é uma das etapas da sua obra que vai precisar que você, profissional, acompanhe de perto as decisões e especificações que o seu cliente desejar. Vamos começar pelos diferentes tipos de piso e eu quero começar pelo piso mais simples, que é o piso cerâmico. O piso cerâmico ou cerâmica comum, ele é o mais tradicional na construção civil, principalmente na brasileira, e ele é basicamente um composto de argila, minerais, passam por todo um processo de queima e alta temperatura, o que permite que esse piso tenha uma consistência altíssima à absorção, impactos e resistências, ok? Ele pode ser utilizado em todos os locais de uma residência, da garagem às áreas úmidas, inclusive como revestimentos de parede. O que difere um pouco é o fabricante. Cada fabricante tem a sua linha, as suas especificações, as suas características e as suas características estéticas. Então, sempre que você for decidir qual piso você for utilizar, ou se aquele piso ele pode ser aplicado em uma parede ou não, se ele pode ser aplicado em um chão ou não, deve ser feito com muita proximidade com o seu fornecedor, com o seu fabricante, com as especificações que esse fabricante tem, para você não errar. Existem pisos cerâmicos que são específicos para a parede e pisos que são específicos para o chão, ou para o chão e para a parede, os dois também funcionam, mas isso varia demais e não poderia ser categorizado em apenas uma aula. O que a gente tem que entender e que isso é extremamente importante, o piso cerâmico, independente dele, é categorizado em 5 PEI, ou seja, PEI é uma designação para a resistência desse piso e a aplicação que ele pode ter na sua construção, sendo o PEI em geral, o PEI mais baixo é o 1 e o PEI mais alto é o 5, sendo o PEI um piso mais resistente, um piso para áreas residenciais, comerciais, alto tráfego, exemplos disso como aeroportos, lanchonetes, bancos, estradas, corredores, onde você vai ter um tráfego intenso de pessoas. E o PEI 1 é aquele mais simplesinho, aquele que vai ser colocado dentro de uma residência, onde só a família vai utilizar aquele espaço, então não vai ter muitos desgastes, esse piso não vai ser colocado muito à prova. Recomenda-se, por exemplo, que uma garagem de uma residência, se for utilizado uma cerâmica, que seja a cerâmica PEI 5, por quê? Como o carro tem uma tração, uma frenagem, isso pode eventualmente começar a danificar o seu piso. O que eu quero que você entenda é que existem dois tipos de porcelanato, o porcelanato comum e o porcelanato retificado. Sendo o porcelanato comum um porcelanato mais barato e o retificado um porcelanato mais caro. Óbvio que, dependendo da sua pesquisa no mercado, você pode sim encontrar porcelanatos num preço muito acessível e sempre em promoções. Bom, qual é a diferença entre os dois? O porcelanato retificado, ele é uma peça com uma qualidade maior e principalmente a junta desse porcelanato, ela vai ser mínima, podendo variar de 1 milímetro a 1,5 milímetros, sendo que a do porcelanato comum, ela tende a variar para 3 milímetros. Então o porcelanato retificado ele é uma peça com tanta qualidade que é muito raro uma peça da outra ter diferença. E aí, consequentemente, você consegue fazer juntas mais próximas. O porcelanato comum e até mesmo a cerâmica comum, ela tem uma inconsistência entre uma peça e outra, o que impede que você consiga aproximar uma peça e outra sem que você tenha que fazer recortes. Então, o porcelanato comum ele tende a criar esse pano único dentro da sua arquitetura, o que é extremamente bem apreciado pelo seu cliente. Pessoal, não dá para falar a quantidade de porcelanatos, tipos e formatos e características e cores. Isso realmente tem que ser uma pesquisa feita por vocês. Inclusive, existem diversas exposições, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, diversas capitais, que são específicas em mostrar as tendências de pisos, porcelanatos e revestimentos. Então não dá para a gente categorizar qual é a melhor marca, qual é a pior marca. O que eu recomendo vocês é que sempre que for escolher uma marca de piso, escolher
uma marca de porcelanato, tenha bastante atenção na garantia. Apesar que a maior parte dos fabricantes aplica garantias para você, você tem que sempre perguntar para o seu fornecedor, principalmente se você compra essa peça em uma loja um pouco suspeita. Mas no geral, esse porcelanato vai ter uma garantia, mas ele vai ter que ter um certo cuidado. A maior parte dos porcelanatos não aceita, não lida muito bem com produtos químicos de alta densidade, ou seja, se você derrubar em grande parte desses porcelanatos algum tipo de alvejante, águas sanitárias, que boa, ele vai manchar e isso não tem o que fazer, ok? Então eu recomendo que você às vezes até faça testes, pessoal. Antes de você aplicar, peça uma peça para o seu fabricante, derrube algumas coisas, molho de tomate, derrube algumas coisas nesse piso, para você verificar se ele vai aguentar o seu dia a dia. A maior parte dos porcelanatos aguenta, principalmente os que são das marcas mais conhecidas. Outra coisa que é importante você ter conhecimento é que um porcelanato, assim como uma cerâmica, existem diversos tipos de acabamento, sendo eles fosco, semibrilho e brilho. Óbvio que com brilho é sempre muito mais bonito, mas ele sempre vai revelar maiores imperfeições, como eu citei na aula de pintura, e, consequentemente, maior sujeira. Então, um piso que tem brilho, ele sempre vai realçar maiores sujeiras dentro daquele espaço. Então, o seu cliente tem que saber dessa característica se ele for decidir por isso. Um piso que é fosco e não brilha, ele tende a esconder maiores defeitos, principalmente da sua mão de obra, e consequentemente é um piso que não precisa ter uma limpeza diária. Ele vai aguentar esconder um pouquinho aquela sujeira natural de todo o piso de uma arquitetura, tá bom? Bom, não dá para não falar sobre as pastilhas. Pastilhas são um recurso muito interessante e ela também possui diversos formatos, características e elementos. O que eu gosto muito nas pastilhas é que as pastilhas elas são um ótimo artifício para você ampliar aquele ambiente. Quando você tem um ambiente que ele é pequeno, se você coloca uma pastilha pequena, consequentemente aquele espaço ele se torna maior no seu visual, no seu psicológico. Então a pastilha é um ótimo elemento para você conseguir fazer alguns tipos de detalhe, alguns tipos de modificação no espaço e ampliar esse espaço. E agora vamos falar um pouquinho das argamassas, pessoal. A escolha da argamassa é tão importante quanto a escolha do seu piso. Escolher a argamassa errada vai te dar uma dor de cabeça tremenda no futuro e na dor de cabeça do seu cliente, ok? Nós temos 3 tipos de argamassa: a argamassa AC1, AC2 e AC3. Sendo a argamassa AC1 a mais básica de todas, sendo que ela é própria para ambientes internos, seja eles secos ou molhados, mas ambientes internos, ou seja, ambientes que não vão sofrer variação de temperatura extrema. A argamassa do tipo AC2, ela é indicada para fachadas externas, paredes externas e principalmente para revestimentos de piscina que tenha apenas água fria ou pisos cerâmicos industriais. Ou seja, ela aguenta um pouquinho mais a área externa e a temperatura. A argamassa AC3 ela é a argamassa mais resistente, principalmente a argamassa AC3 branca. Ela é uma argamassa colante, extremamente forte, extremamente flexível, extremamente cara em comparação à AC1 e à AC2. E ela é própria para revestimentos de fachada, assentamentos de piscina que tem água quente, sauna, revestimentos de grande formato, muito maiores que um formato de 60 por 60. Mas apesar da complexidade simples de entender a C1, a C2 e a C3, a maior parte dos fabricantes anda ampliando esses vários tipos de argamassa. E óbvio que isso é uma estratégia de mercado, não tirando a qualidade dessas argamassas. Hoje é possível encontrar argamassas da Votomassa que são específicas para grande formato, específicas para pastilha, específicos para piso sobre piso, ou seja, colar um piso novo sobre um piso velho. Então, tenha um pouco de pesquisa antes de comprar, confie um pouco no seu fornecedor que você costuma não errar. E o rejunte, pessoal, depois de você ter aplicado o seu piso ou o seu porcelanato, você tem que rejuntar. O rejunte tem uma função específica que é proteger o seu piso e também protegê-lo de qualquer possível infiltração de água desse ambiente para atrás da peça e, consequentemente, criando um descolamento.
A escolha do rejunte é totalmente a sua escolha. A maior parte dos profissionais gosta de casar a escolha dessa cor com a cor do piso, com a cor do revestimento e, consequentemente, camuflar a existência desse rejunte. Mas também é muito possível você tentar fazer um contraste. Como você pode ver nessa imagem, existe um contraste entre o piso e o piso do revestimento dessa cozinha, o que acaba ressaltando melhor a sua escolha. O rejunte pode ser de alguns tipos. O primeiro tipo é o rejunte cimentício. Ele pode ser categorizado em dois tipos, comum ou aditivado. O comum serve para qualquer tipo de situação interna, normalmente em áreas secas. O aditivado ele é um rejunte específico para piscinas e áreas molhadas. O acrílico ele aguenta médias umidades para cozinhas ou garagens. O epóxi é um rejunte caro, porém ele tem uma alta qualidade e ele serve para qualquer tipo de situação. E uma dica aqui é que você sempre passe um pano úmido após a aplicação do seu rejunte. E por fim, cuidado, minha última dica é cuidado, pois você, ao utilizar uma pastilha ou algum elemento que tem uma característica metálica, a gente está tendo algumas pastilhas no mercado que são de aço inox, você não pode utilizar qualquer tipo de rejunte, você tem que usar um rejunte específico para ele não manchar a sua peça. Vamos falar um pouquinho sobre os pisos laminados. Os pisos laminados têm uma ótima aplicação para áreas internas residenciais e áreas secas. Esse tipo de piso é um piso que ele não aguenta balde com água, você só pode limpar ele com um pano úmido e pouco tipo de produto. Porém, o que eu acho interessante é que após a sua escolha você possui também diversos fabricantes, diversos modelos, diversas características, mas independente da sua escolha, saiba que o piso laminado ele é um piso que ele é um composto de madeira, sendo que ele tem essa lâmina mais estética na sua parte superior, mas ele produz um certo barulho. Sempre que você anda nesse piso, ele sempre vai fazer um toque-toque característico. Você pode tentar amenizar isso sempre pedindo para o seu instalador colocar uma manta, colocar esse tipo de tecido atrás, o que ajuda bastante a diminuir isso e também protege de qualquer umidade que possa vir do chão para esse piso. Esse piso, ele, de novo, não pode receber água em direto contato porque ele estufa, ok? Uma outra opção que também está no mercado é o piso vinílico. O piso vinílico ele tem as mesmas características do piso laminado, porém ele não faz esse barulho característico e ele é muito utilizado também pela sua praticidade de instalação. Normalmente ele é mais rápido, mais prático e você dispensa a utilização dessa manta porque ele tem uma característica do seu material emborrachada, o que não vai estufar em hipótese alguma, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido conhecimento sobre pisos e revestimentos para sua obra. Um abraço.